Muito bem, vamos à segunda rodada de pergunta, ainda lembrando da proximidade entre a gestão petista e o MST, proximidade histórica, eu diria. Essa CPI, Alessandro, pode ser usada pela oposição para atacar o governo Lula? Olha, o sonho da oposição é essa. Bom, aí nós temos que pensar nas oposições, talvez, né? Nós temos oposições que são mais radicalizadas e que talvez vão tentar utilizar a comissão parlamentar de inquérito de uma maneira completamente irresponsável, porque comissões parlamentares de inquérito têm finalidades específicas, quer dizer, a CPI não deve se transformar num palco, né, para simplesmente atacar o governo, tem que chegar a alguma conclusão, e eu acho que eles correm o risco das conclusões não serem muito boas nesse sentido, eles correm o risco, inclusive, de se perderem, porque haverão, e é verdade, aí a Samanta está corretíssima, vai ter um monte de comissão parlamentar de inquérito ao mesmo tempo, então talvez todas se tornem esvaziadas, é uma possibilidade, isso pode acontecer, mas será uma movimentação da oposição nada fácil. Eles vão tentar usar? Vão tentar. Mas eu acho que vários temas que eles estão levantando, não só na CPI, né, no caso do MST, mas nas outras comissões parlamentares de inquérito, digo, por exemplo, a CPMI, né, da invasão do 8 de janeiro, pode levar aí a problemas para a oposição. Ou seja, voltamos àquela velha frase, sabe-se como a comissão vai começar, não se sabe muito bem como vai no meio do caminho e aonde ela vai chegar. E isso pode ser um problema, sim, não necessariamente para o governo, pode atrapalhar, criar problemas, não é bom, mas a oposição não está, me parece, principalmente a mais radicalizada, numa condição confortável. Muito bem, essa CPI pode ser usada pela oposição para atacar o governo Lula? Olha, Luciana, pode, né? Na verdade, essa CPI, ela vai tentar vincular o governo do PT às invasões do Abril Vermelho. E em que sentido? Houve financiamento para que essas invasões ocorressem? Não estou dizendo que houve, eu acho que isso é uma hipótese que a CPI vai levantar. Mas vamos partir do pressuposto que não houve um financiamento. Ela também vai colocar em voga que o PT ganhou essas eleições com um discurso de proteção das minorias e até agora a questão que fica é: qual a política do presidente a respeito da reforma agrária? O que efetivamente está sendo proposto para esse governo em relação ao movimento do Sem Terra? Que o objetivo deles é legítimo, sim, mas a forma com que eles exercem esse objetivo, que é a invasão de terras, isso não é admissível. Se há trabalho escravo, cabe ao Ministério Público investigar, à Justiça julgar e não ao MST. Portanto, eu acho que a CPI, que a gente sabe que tem grandes poderes, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, ela vai trazer muita coisa para ser discutida. E claro, ela pode se tornar um palco ou não, normalmente, na grande maioria das vezes, se torna, mas nem por isso se desmerece o trabalho feito por uma CPI. Nós tivemos CPIs que chegaram a resultados muito próximos do que a Justiça chegou, a CPI do Mensalão, não é? Você pega o relatório da CPI com a ação penal no Supremo Tribunal Federal, os indiciamentos são praticamente iguais, ou seja, é um trabalho que, se exercido de maneira séria, chega a resultados muito bons. Réplica do Alessandro. Olha, o governo, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que o governo tem trabalhado, me parece, o ministro Paulo Teixeira tem trabalhado sim, né, num programa que vai além de simplesmente oferecer terra, oportunidade de terra e trabalho para o trabalhador rural no Brasil, vai para a questão tecnológica, para a questão do investimento, para a questão da preparação desse trabalhador. Eu acho que tem um projeto sendo articulado, eu estava tentando fazer até a pesquisa aqui, enquanto a Samanta falava, mas não consegui pegar, mas tem um projeto sendo articulado sim. Aliás, o Partido dos Trabalhadores e o Lula, né, o presidente Lula, tem um compromisso muito forte com relação a essa pauta. Em segundo lugar, não existe, né, nenhuma garantia de direito no mundo, né, que foi garantido simplesmente fazendo uso de petições. Óbvio, não estou falando aqui de violência, mas eu estou falando ocupações, formas de manifestações pacíficas, ocupações de espaços públicos, é nítido e é comum para quem luta por direito. Então, eu não uso normalmente o termo invasão aí, quando eu falo de certas manifestações políticas. Aqui a gente usa invasão e ocupação a gosto do cliente, só para manter um mínimo de isenção que a gente pode manter. Qual o projeto que você quer buscar, para eu buscar aqui enquanto vocês falam? O ministro Paulo Teixeira estava debatendo, já estava para ofertar um projeto com relação à reforma agrária.
Tá bom, eu vou tentar achar aqui, vou pedir a nossa produção que já está empenhada aí, ao vivo a gente pede aqui, enquanto a Samantha faz aqui 1 minuto dela de réplica. Bom, eu discordo do Alessandro, eu não acho que é ocupação. Quando você invade propriedade privada, isso é crime e inadmissível, é uma forma horrível que o MST tem para defender os seus direitos, e com o governo Lula isso aumentou. No governo Bolsonaro nós não tivemos invasões porque o governo deixou bem claro que não iria admitir. Aí eu me pergunto, por que o MST está invadindo terras se o governo já tem um projeto tão importante para a regulamentação de terras? Eu acho que se esse projeto já tivesse sido instaurado e debatido, não havia necessidade do MST estar aí relembrando o presidente Lula que eles têm acesso à terra. Isso deveria fazer parte até do plano de governo do presidente, e isso por si só já inviabilizaria as invasões de terra do MST. Se ele está invadindo, é porque ele não está tendo o seu pleito atendido pelo governo Lula. E, na verdade, todos os governos, tanto o governo Lula anterior quanto o da Dilma, não atenderam os pleitos do MST. E isso parece que vai se repetir nesse novo governo.